Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje, 22 de abril de 2019, segunda-feira, início de semana, vamos aí retomar as nossas aulas. Na aula passada, nós falamos sobre o relacionamento de casal e assim, que o que acontece lá dentro precisa ficar lá, né? Que tem que ser uma espécie de... O casal ele precisa ficar ali dentro do seu círculo, uma espécie de redoma mesmo, e existem coisas que nem os filhos precisam ficar sabendo. E falando nisso, vou contar uma historinha aqui, né, com relação à mamãe. Um dia ela falando assim, a gente conversando, e ela sobre as questões do meu pai, que o papai foi bem danado, sabe? Ele teve aí outras mulheres, outros filhos, mas eles deram um jeito de equilibrar lá entre eles dois, ficaram aí mais de 50 anos casados. E quando ele morreu, ela falou: não, peraí, eu não aguento ficar aqui sem você não, meu velho, deixa eu ir embora também. Então, 3 meses depois, ela também faleceu e foi lá de encontro a ele, né? Se é que é assim, eu não sei. Mas é a história que a gente conta pra gente mesmo, pra que fique mais tranquila aqui no nosso coração. Mas um dia ela falou pra mim assim: minha filha, eu nunca contei o que seu pai fazia quando vocês eram crianças, porque eu achava que se eu contasse, vocês iam ficar do meu lado, iam tomar partido. E eu imaginava que filhos que vão contra o pai ou a mãe são filhos que não podem ter felicidade na vida, são pessoas que não poderiam ter felicidade na vida, né? Então, a mamãe, muito sábia, conhecedora dessas leis, naturalmente deixou aí para mim mais essa lição acerca, né, dessas dinâmicas que eu tenho aprendido aí também a cada dia. Então, o que o Bert nos traz na situação de quando o casal precisa se separar, digamos? Eles seguiram por um tempo e aí chegaram num ponto onde não dá mais para seguir juntos. Ele diz que o ideal é que o casal eles decidisse tudo entre si, lá dentro daquele círculo de relacionamento. E a partir do momento que aquilo tivesse acertado entre eles, aí sim eles comunicariam para os filhos. E que os filhos não deveriam ter que escolher com quem ficar, ou com pai ou com mãe, que isso teria que ser uma decisão dos pais, não caber aos filhos tomar essa decisão. Porque no momento que um filho tem que escolher, imagine, entre um pai ou uma mãe, o que acontece dentro da alma da criança? Então imagine aqui, ó, olha aqui para essa imagem. Aqui estamos nós, aqui mamãe e aqui papai. Nós somos o resultado dos dois, certo? Agora imagina se eu tenho que escolher se fico com um ou com o outro. Nesse momento, eu me sinto separada internamente. E aí é como se eu tivesse que tomar partido. Então, ou se eu fico com a mamãe, então eu tomo só da mamãe. Se eu fico com o papai, então eu fico mais conectada ali ao papai e deixo mais a mamãe de lado. Então, isso não é bom, isso não tem um bom efeito aí na vida das crianças quando elas têm que fazer essa escolha, dentro da observação que o Bert nos traz. E também ele orienta acerca de com quem a criança deveria ficar, no caso, quando o casal se separa. Ele diz que o melhor é que a criança fique com aquele aqui, ou o pai ou a mãe, que mais respeite a criança, o que a criança traz do outro parceiro. Então, no momento que um dos cônjuges respeita o que a criança traz, que é igual ao outro, ele diz que é o melhor para a criança. Porque aí ele pode se sentir integrado, ele não tem que, por exemplo, ocultar ou pelo menos tentar fazer aquilo nele ou demonstrar aquilo nele que é igual, por exemplo, ao papai ou que é igual à mamãe. Então, assim, o melhor seria que a criança ficasse com aquele que mais respeita o outro na criança. Ficou claro isso? Então, assim, o que o Bert traz é algo muito, muito lindo, porque no momento que a gente ouve isso ou lê isso, isso tem um espaço no nosso coração, porque quando a gente olha para a prática,
a gente vê que faz muito sentido. Opa, tá caindo aqui, certo? Então é isso o recado de hoje aí nessa aula e até amanhã com a próxima aula e com um tema também bem interessante que você pode usar aí no dia a dia, ok? Um beijo e até amanhã.